Olá, vamos iniciar agora a aula 6, referente ao capítulo 4, transição de serviço, onde veremos mais um processo que faz parte do sílabus 5.5 e que provavelmente estará na sua prova no dia do seu exame IT Foundation, beleza? Vamos ver que processo é esse. Então estudaremos o processo de gerenciamento da configuração e ativo de serviço. Bom, o que a gente vai entender? Que uma das formas-chave que um departamento de TI possui é de demonstrar a sua eficiência, é demonstrar que possui controle sobre os ativos que ele gerencia, que o departamento de TI gerencia, né? Já que os serviços que a TI oferece são cruciais para suportar o negócio como um todo, né? Não só hoje, mas já há tempos que o negócio depende muito da TI. Os serviços que a TI oferece são cruciais. E é necessário, né, tentar entregar esses serviços. Não, na verdade não é tentar, esse é um dever, entregar esses serviços da maneira mais eficiente e efetiva possível, estabelecendo o que a gente vai ver como um modelo lógico da infraestrutura para auxiliar o gerenciamento de serviços como um todo, capturando informações precisas sobre os componentes, sobre os ativos de serviços, né, que irão permitir que esses serviços sejam entregues mais eficiente possível. Então, o que a gente vai perceber o que a gente vai estudar nesse processo? A gente vai estudar o propósito, os objetivos e o escopo, além de outros conceitos, como o sistema de gerenciamento da configuração, o banco de dados de gerenciamento da configuração, itens de configuração, modelo de configuração, biblioteca de mídia definitiva. Então, a gente tem bastante coisa para estudar. Vamos prosseguir. Vamos comentar sobre o propósito do processo. Tá? Na sua apostila você lê: propósito é garantir que os ativos necessários para a entrega dos serviços sejam devidamente controlados e, além disso, garantir que as informações sobre esses ativos sejam precisas, confiáveis e disponíveis quando e onde forem necessárias. Bom, gerenciar os ativos que compõem os serviços, gerenciar esses ativos pode ser uma tarefa complicadíssima nos ambientes considerados distribuídos. Por quê? Porque os componentes do serviço podem estar em localizações diversas, gerenciadas por várias equipes. E quanto mais complexa for a arquitetura tecnológica, mais envolvido o gerenciamento se torna. Porque quanto mais complexo, mais tem que haver esse gerenciamento. A identificação desses ativos, como foi falado, a identificação deles é somente parte do requisito do geral, né? É preciso também garantir que você tenha, que a TI possua registros precisos sobre eles. Então, por exemplo, o gerenciamento de ativo corporativo, por exemplo, de uma organização, ele simplesmente oferece uma lista de itens, né, os ativos, né? Já o gerenciamento da configuração e ativo de serviço vai além de simplesmente de mostrar a lista dos itens. Vai mostrar os relacionamentos entre esses itens, permitir maior compreendimento de como esses elementos da infraestrutura dependem uns dos outros. Então é isso, o propósito do processo é garantir o que vai se preocupar? Garantir que o provedor de serviço possua informações precisas, significantes e relevantes sobre todos os seus ativos. Chegamos ao escopo do processo, né? O que faz parte do escopo do processo? Qual é a área de atuação do processo? Na sua apostila você lê: faz parte do escopo do processo a gestão do ciclo de vida de todos os itens de configuração. Então, isso reduzindo, né? Está escrito lá. Então, esse é o escopo do processo.
identificar os elementos da infraestrutura que precisem ser gerenciados como ativos de serviço e aplicar a eles controles para efetuar esse gerenciamento. Os ativos de serviço que precisem ser gerenciados por todo o seu ciclo de vida para que os serviços sejam entregues, os ativos de serviço que precisam ser gerenciados por todo o seu ciclo de vida para que os serviços sejam entregues, é conhecido como item de configuração. Isso é item de configuração. A gente daqui a pouquinho vai falar mais sobre item de configuração, mas é isso. São esses ativos que precisam ser gerenciados por todo o seu ciclo de vida para que os serviços possam ser entregues. Então, esse é o escopo do processo, inclui toda essa gestão de todos os itens de configuração por todo o seu ciclo de vida. Ainda sobre os itens de configuração, uma coisa que você tem que ter na mente é o seguinte: outros ativos que não precisam ser gerenciados dessa forma, embora também possam fazer parte da entrega de serviço como um todo, não são itens de configuração. Todos os itens de configuração são ativos de serviço. Mas nem todos os ativos de serviço serão classificados e gerenciados como itens de configuração. Né? É aquele exemplo do servidor. O servidor poderia ser classificado como um ativo e um item de configuração. Mas o conhecimento que é usado pelo suporte técnico para gerenciar esse servidor não seria classificado como um item de configuração, né? E sim como um ativo de serviço. Então, oferecer controles sobre o ciclo de vida inteiro de um item de configuração e todos os itens de configuração que compõem o serviço, né, irá requerer uma quantidade significativa de esforço. Né? Então, o escopo desse esforço deverá ser gerenciado por todo o ciclo de vida do serviço. E isso vai requerer que todos esses itens de configuração seja feito a linha de base deles, ou seja, identificar o estado da infraestrutura em um dado momento. É tirar uma fotografia da estrutura, da infraestrutura, né? Seja mantido, seja controlado através do gerenciamento de mudança. Então, é isso. Além disso, é muito importante comentar que capturar todas essas informações, né, a captura dessas informações dos itens de configuração, é feita criando um sistema de gerenciamento da configuração, que vai permitir que desenvolva-se um modelo lógico da infraestrutura, que a gente vai ver também daqui a pouquinho, onde vai oferecer detalhes dos relacionamentos entre todos os itens de configuração. Então, tudo isso faz parte do escopo do processo. Leia a sua apostila, que não tem segredo algum, é uma coisa bem lógica mesmo. Beleza? Vamos falar sobre os objetivos do processo. O primeiro grande objetivo do processo é garantir que os ativos que estejam sob o controle do departamento de TI sejam devidamente gerenciados. Ou seja, sejam identificados, controlados pelos seus ciclos de vida, capturar informação sobre os serviços que são oferecidos, né? Identificar, controlar, registrar os serviços, os itens de configuração que suportam o próprio negócio, reportar, auditar os dados, gerenciar a integridade dos itens de configuração que compõem os serviços, estabelecer e manter, né, um sistema de gerenciamento de configuração preciso, manter informações históricas, informações correntes sobre o estado dos itens de configuração e dos serviços, né, como parte do controle e gestão da infraestrutura, realizar suporte eficiente e efetivo, processos, né, de suporte eficiente e efetivo de gestão de serviço, que vai permitir a tomada de decisão precisa pelos provedores de serviço na entrega dos serviços. Então, é por aí que seguem os objetivos do processo. Todos esses objetivos, né, eu falei até mais do que encontra-se na sua apostila, mas existe um rol lá na sua apostila. Leia, faça um resumo, que vai se tornar cada vez mais claro todas essas informações. Mas não se esqueça, faça resumo, porque é muito texto, é muito conceito que você tem que entender para lá no dia da prova você tirar uma nota legal, para você conseguir o seu exame
o seu certificado ISO Foundation. Então é muito importante que você faça resumos para que você não se perca nesse emaranhado de conceitos e informações que você está pegando todos os dias. Beleza? Bom, agora vamos comentar um pouco sobre item de configuração. E desde já não pode se confundir item de configuração com registros de configuração. Os registros de configuração, eles são conjunto de atributos, conjunto de relacionamentos a respeito de um determinado item de configuração. Então, item de configuração é diferente de registros de configuração. Isso está na nossa apostila. Agora, o que a gente pode entender em relação a itens de configuração? Nós já falamos, né, alguns detalhes sobre itens de configuração. Agora a gente vai ver como que a ITIL, já que existem vários tipos de itens de configuração, como que a ITIL categoriza esses itens de configuração. Bom, a ITIL categoriza em 6 tipos, em 6 categorias de itens de configuração. Itens de configuração do ciclo de vida do serviço, de serviço, da organização, internos, externos e de interface. Os itens de configuração do ciclo de vida do serviço inclui, por exemplo, o caso de negócio. Esses são documentos que oferecem informações sobre planos para os serviços, requisitos para os serviços, né? Não deixando de fora os custos, os benefícios trazidos pelo serviço. Tá? Então, esse seria o primeiro tipo, a primeira classificação para os itens de configuração do ciclo de vida do serviço. Tá? E o segundo deles seria o item de configuração de serviço. Item de configuração de serviço. Vai incluir o quê? Ativos da capacidade de serviço, como o gerenciamento, processos, pessoas. Então, esses itens de configuração classificados como serviço incluem também, por exemplo, capital financeiro, a infraestrutura, modelo de serviço. Outro tipo importante é o da organização, que vai incluir documentações relacionadas às políticas organizacionais ou padrões, né? Enfim. Os internos são aqueles entregues por projetos individuais, tanto tangíveis quanto intangíveis. Tangíveis seria o centro de dados, por exemplo. Intangíveis seria software, por exemplo, que são necessários para entregar e manter a infra. Os externos são aqueles requisitos e acordos realizados com clientes externos. E os de interface incluem a documentação relacionada à provisão dos serviços de modo fim-a-fim, através, por exemplo, de múltiplos provedores de serviço. O que você tem que ter a ciência aqui? Lembre-se dos tipos de itens de configuração: ciclo de vida do serviço, de serviço, da organização, internos, externos e de interface. Outro conceito muito importante em relação ao processo é o modelo de configuração, que é o que? É um modelo contendo todos os serviços ativos e a infraestrutura da organização, além disso, contendo os relacionamentos entre os itens de configuração, entre todos os itens de configuração. Isso é modelo de configuração. Um exemplo que você pode ver aí na imagem. Isso mostra o modelo dos serviços que são oferecidos, dos ativos que são oferecidos, da própria infraestrutura que é oferecido, mostrando os relacionamentos entre esses itens de configuração, permitindo melhor avaliar o impacto dos incidentes e dos problemas, o impacto das mudanças que são propostas. Né? Ao desenhar novos serviços, o modelo de configuração auxilia e muito. Planejar as atualizações de software, otimizar a utilização dos ativos e custos. Então, tudo isso está relacionado ao modelo de configuração, que é justamente isso que eu falei. Leia na sua apostila, porque não tem segredo algum. Faça um resumo para justamente, como eu falei, não embolar. Tá? Os conceitos são simples, mas são muita coisa a respeito disso. Então, para fechar essa questão de modelo de configuração,
É um modelo contendo os serviços ativos e a infraestrutura, mostrando os relacionamentos entre todos os itens de configuração. Vamos comentar a respeito do sistema de gerenciamento da configuração. O sistema de gerenciamento da configuração não é nada mais nada menos que um sistema que permite gerenciar um modelo de configuração que citamos há pouco e entregar a informação para quem precisar. É claro que seja apto para o propósito e apto para o uso, senão não adianta ter esse sistema de gerenciamento da configuração. Então o sistema ele vai armazenar todas as informações sobre todos os itens de configuração que foram identificados como parte do processo de gerenciamento da configuração de ativo de serviço. Então na imagem você verifica o relacionamento entre os registros de configuração, né? Perceba aí o relacionamento dos registros de configuração, os itens de configuração de fato e o maior, né, que é o sistema de gerenciamento do conhecimento de serviço que nós já vimos quando comentamos sobre o processo de gerenciamento do conhecimento. Né? Entendemos agora que o sistema de gerenciamento da configuração ele faz parte do sistema de gerenciamento do conhecimento. Tá? Então não tem segredo algum. Um dos benefícios importantíssimos do sistema de gerenciamento da configuração é essa habilidade de capturar, de acordar as linhas de base, né? Identificando o estado da infraestrutura em um dado momento do tempo. Esse é o principal objetivo do sistema de gerenciamento da configuração. Espero que tenha ficado mais claro para você. Então, só para fechar a aula, vamos lembrar que alguns aspectos dos serviços que são capturados como registros no sistema de gerenciamento da configuração ou no sistema de gerenciamento da configuração de serviço são de fato bibliotecas físicas. Alguns aspectos deles são de fato bibliotecas físicas. E essas bibliotecas permitem que sejam gerenciados esses elementos da infra ou itens de configuração para que mantenha a sua integridade, para que mantenha a sua disponibilidade fora do uso operacional. Tá? Por exemplo, o uso de software autorizado, né? Isso é muito importante, a questão de licença de software. Então, eu preciso manter a cópia mestre de software e a documentação em um local seguro. Então, é isso que é a biblioteca de mídia definitiva. Ela é usada para gerenciar, para garantir a integridade e a segurança das versões autorizadas de software para serem usadas no ambiente de produção. Então, as políticas que controlam o gerenciamento da biblioteca de mídia definitiva formarão parte do sistema de gerenciamento da configuração de serviço. Beleza? Era somente essa questão da biblioteca de mídia definitiva que não pode haver dúvida. Então, até a próxima aula.